Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma quarta-feira aqui com a gente, última quarta-feira do mês, e vamos pro giro jurídico de hoje. O TRT de Minas analisa o acionamento de uma trabalhadora durante licença médica e o projeto do Pix Pensão aguarda decisão presidencial. Também vamos falar de um despacho no TJPR que repercutiu ao reforçar a relação de igualdade entre magistratura e advocacia. E no STF, Alexandre de Moraes rejeita a reclamação de Arthur Duval contra a cassação de seu mandato de deputado estadual. No destaque Lolérer, o STJ define se a Lei Candir já era suficiente para a cobrança do ICMS de FAO nas operações destinadas a consumidor final contribuinte. E na análise disponível no portal da Lolérer, o tema é o falso coletivo e a possibilidade de aplicar o teto da ANS a planos empresariais utilizados apenas por uma família. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Se vocês ainda não viram, ontem nós revelamos o grande nome que estará presente no evento de 2 anos da Lolérer, o ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O Barroso fará a abertura do Além do Direito, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, das 9 da manhã às 18 horas da tarde, com transmissão 100% online e ao vivo. E ao lado de grandes referências do mercado, ele participará de 2 dias de debate sobre inteligência artificial, comunicação, autoridade, captação de clientes, gestão, liderança e novos modelos de negócio. Serão os temas que vão definir a próxima década do mercado jurídico, reunidos no maior evento online do meio jurídico de 2026. Garanta agora sua inscrição no Além do Direito no link que está aqui na descrição do episódio. E vamos então com o nosso giro jurídico. A 4ª turma do TRT-MG manteve a condenação de uma empresa de apoio à educação ao pagamento de R$3 mil por danos morais a uma coordenadora acionada durante licença médica. Mensagens e depoimentos confirmaram que, mesmo afastada por recomendação médica, ela era procurada para orientar à distância uma empregada recém-contratada, sob o argumento de que o atendimento aos alunos poderia ser prejudicado. O relator, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, entendeu que a empresa extrapolou o poder diretivo e deveria ter recorrido a profissionais que exerciam a mesma função em outras unidades. Para o colegiado, a conduta colocou em risco a saúde física e mental da trabalhadora e desrespeitou normas de saúde e segurança do trabalho. Os recursos da empresa e da empregada foram rejeitados e o valor da indenização foi mantido por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até quinta-feira, dia 30, para sancionar ou vetar o projeto de lei 4.978 de 2023, conhecido como Pix Pensão. A proposta altera o Código de Processo Civil para permitir que o juiz determine, em qualquer fase do cumprimento de sentença, a transferência automática da pensão alimentícia da conta do devedor para o beneficiário por sistema integrado ao Banco Central. Se não houver saldo, a instituição financeira deverá comunicar à autoridade supervisora que poderá tornar indisponíveis ativos até o limite da dívida, com posterior conversão em penhora e transferência dos valores em até 24 horas após decisão judicial. O texto também determina que o CNJ reúna estatísticas sobre ações de alimentos. Sem manifestação presidencial no prazo, haverá sanção tácita. A lei entrará em vigor 1 ano após a publicação. Durante seu primeiro despacho como desembargadora, a advogada Jéssica Santos foi tranquilizada por Fabiane Pieruttini, do TJPR, após pedir desculpas antecipadamente por possíveis erros de protocolo. A magistrada afirmou que juízes e advogados estão no mesmo patamar e ressaltou que a advocacia é essencial ao funcionamento da justiça, sem relação de superioridade entre as funções. O despacho tratava de um recurso criminal em que a defesa sustenta que o cliente foi condenado por um crime que não cometeu e aponta inconsistências que não teria sido enfrentada
mencionadas na sentença nem no parecer do Ministério Público. Ao final, a desembargadora elogiou a exposição e convidou a advogada para realizar sustentação oral quando o julgamento for marcado. O recurso continua em tramitação e o mérito ainda não foi analisado. O ministro Alexandre de Moraes, no exercício da presidência do STF, negou seguimento à reclamação apresentada pelo ex-deputado estadual Arthur Duval contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a cassação de seu mandato. Moraes explicou que a reclamação só é cabível nas hipóteses previstas na Constituição, como para preservar a competência do Supremo ou garantir o cumprimento de decisões com efeito vinculante. Embora Arthur Duval tenha alegado violações ao contraditório, à ampla defesa e ao uso de provas obtidas por vazamento de comunicações privadas, não indicou decisão do STF ou súmula vinculante que tivesse sido desrespeitada. O ex-parlamentar teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo em maio de 2022, por quebra de decoro parlamentar após a divulgação de áudios enviados durante viagem à Ucrânia. E vamos agora com o destaque do dia. A primeira sessão do STJ definiu sob o rito dos recursos repetitivos que a Lei Candir já disciplinava de forma suficiente a cobrança do ICMS de FAO nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final contribuinte do imposto, mesmo antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. A tese foi fixada no tema 1369. Para o colegiado, não procede o argumento de que os estados somente poderiam cobrar o diferencial de alíquotas após a edição da nova lei complementar. Os elementos necessários à obrigação tributária já estavam previstos na Lei Complementar 87 de 1996. O relator ministro Afrânio Vilela explicou que a Constituição já estabelecia tratamento específico para operações destinadas a consumidores finais localizados em outros estados. Quando o destinatário era contribuinte do ICMS, aplicava-se a alíquota interestadual, recolhida ao estado de origem, enquanto o estado de destino recebia a diferença entre sua alíquota interna e a interestadual. Esse valor corresponde ao ICMS de FAO. Segundo o ministro, a sistemática destinada aos contribuintes já existia antes das alterações constitucionais provocadas pelo crescimento do comércio eletrônico. A Emenda Constitucional 87 de 2015 ampliou essa lógica para as operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Com isso, tanto nas operações com contribuintes quanto nas realizadas com não contribuintes, passou a ser aplicada a alíquota interestadual, cabendo ao estado de destino a diferença em relação à sua alíquota interna. O STJ destacou, porém, que as duas situações não podem ser confundidas. Para os consumidores finais não contribuintes, havia uma lacuna legislativa examinada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1093. Já nas operações destinadas a contribuintes, as normas gerais sempre estiveram previstas na Lei Candir. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 autoriza expressamente a atribuição de responsabilidade pelo pagamento da diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações destinadas a consumidor final localizado em outro estado, desde que ele seja contribuinte do imposto. Afrânio Vilela afirmou que a legislação já delimitava elementos como o momento de ocorrência do fato gerador e a formação da base de cálculo. Por isso, não havia omissão ou insuficiência legislativa que precisasse ser suprida por uma nova lei nacional. Para o relator, impedir a cobrança sob o fundamento de ausência de lei complementar equivaleria a retirar a eficácia de dispositivos da Lei Candir vigentes há cerca de 3 décadas. A primeira sessão concluiu que a Lei Complementar 190 de 2022 não inaugurou a possibilidade de cobrança do ICMS de FAO nas operações destinadas a consumidores finais contribuintes. As alterações posteriores serviram para adequar a legislação às operações com não contribuintes e aperfeiçoar o texto legal. E a análise de hoje, que já está disponível no portal da Lawletter, é assinada por Janaína Ferreira Almeida, advogada da área da saúde. O tema central é o falso coletivo, o plano contratado por meio de um CNPJ, mais utilizado na prática apenas pelo titular e por sua família. Nesses casos, o judiciário pode afastar a classificação empresarial e aplicar as regras dos planos individuais e familiares. A diferença está nos reajustes. Os planos individuais e familiares têm aumento
teto anual limitado pela ANS. Para o período de maio de 2026 a abril de 2027, o teto foi de 5,11%. Já os planos coletivos não seguem esse limite e podem receber aumentos muito superiores. Nos contratos coletivos, a operadora apenas comunica à ANS o percentual aplicado. A agência registra a informação, mas não analisa previamente se o reajuste é justo. Por isso, não é correto afirmar que cada aumento foi efetivamente autorizado pela ANS. O falso coletivo ocorre quando o contrato tem aparência empresarial, mas não possui uma coletividade real. Não há empregados vinculados nem um grupo efetivamente empresarial. O plano atende somente ao núcleo familiar do titular. A Justiça considera a realidade da contratação e não apenas o nome do contrato. Se o plano empresarial atende apenas a uma família, pode ser equiparado a um plano individual ou familiar. Com esse reconhecimento, reajustes por sinistralidade podem ser afastados e substituídos pelos índices definidos pela ANS. Quando a operadora utiliza a sinistralidade para justificar o aumento, deve apresentar os dados e a base de cálculo que sustentam o percentual. Sem essa documentação, o reajuste pode ser considerado indevido. O STJ já admitiu essa comparação em contratos coletivos com número reduzido de beneficiários e finalidade familiar. No recurso especial 1.701.600 de São Paulo, relatado pela ministra Nancy Andrighi, a Corte reconheceu que um grupo com número ínfimo de pessoas não possui a natureza de uma verdadeira coletividade. O artigo 39 da Resolução Normativa 557 de 2022 da ANS também prevê que o vínculo que não preenche os requisitos da contratação coletiva deve ser equiparado ao plano individual ou familiar. Além da revisão dos reajustes, pode haver restituição dos valores pagos a mais. Embora seja possível discutir aumentos aplicados ao longo do contrato, a devolução costuma alcançar apenas os pagamentos dos 3 anos anteriores em valor simples. Cada caso, porém, depende da análise dos documentos, do número de beneficiários e das circunstâncias da contratação. A conclusão é que o uso de um CNPJ não transforma automaticamente um plano familiar em empresarial. Sem uma coletividade real, o contrato pode ser requalificado com aplicações dos limites da ANS e eventual devolução dos valores cobrados indevidamente. E esse é apenas um pequeno resumo dessa análise que está publicada lá no nosso portal. Para você conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até o final. E claro, queremos agradecer a cada um de vocês que comentaram na edição passada. Obrigada, Tatiane, Fernando, Arrai, Diogo, Andrei, Reinaldo, Bela, Caroline, Regine, a Dali Viegas e a minha xará Gisele, que também estava por aqui. E não esquece, pessoal, de seguir a gente na nossa newsletter gratuita que chega para você no seu e-mail de segunda a sexta com mais informações jurídicas. Aproveita para seguir o programa no seu agregador de podcast favorito e também avaliar o programa com 5 estrelinhas. Por hoje é isso, obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até amanhã.